Bom, então vamos lá, vamos fazer a modelagem. E aí, quais são os passos que a gente vai seguir? A gente vai fazer 3 coisas para fazer a modelagem com Dynamo. Primeiro, você faz um desenho ali dos relacionamentos das suas entidades, como você está acostumado mesmo para fazer, né? Porque é o que a gente está acostumado a pensar, né? Que a gente aprendeu na faculdade sobre modelagem relacional, criar sua tabela, cada entidade na sua tabelinha, fazer o relacionamento entre elas, talvez para ficar um pouco mais claro para você. Depois você vai escrever em português mesmo assim, quais são os seus padrões de acesso. O que isso quer dizer? Quais são as perguntas que o Dynamo tem que responder para você? Ok? E aí depois a gente faz o design, que é fazer a modelagem lá, que é abrir o Excel e começar a simular dados que estariam ali dentro e ver como que você vai responder aquelas perguntas, quais índices você vai precisar criar, e a gente vai ver isso aqui passo a passo, ok? Bom, mas para isso acontecer, para você conseguir fazer essa modelagem, pensar nos padrões de acesso, você precisa ter na cabeça o seguinte, você tem que sair fora da caixa mesmo, esquecer algumas coisas que você aprendeu, que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, o que a gente tem que esquecer? Normalização, colocar cada entidade ali na sua tabela, né? Ficar, por exemplo, não duplicar dados, por exemplo, né? Isso pode acontecer, isso vai acontecer dentro do Dynamo. Você esquece joins, você não vai ter join entre tabelas, ok? Não vai ter esse negócio onde faz um from e coloca o nome de 2 tabelas e faz joins, isso não existe, ok? E esquecer que é uma entidade por tabela. Isso, quando eu comecei a entender no Dynamo, você fica assim, cara, mas como assim que você não vai colocar uma entidade por tabela? É isso mesmo, você joga várias entidades dentro de uma tabela dentro do Dynamo. Beleza? Vou te mostrar como é que isso vai ficar agora. A ideia do sistema é essa daqui, só para contar o contexto para vocês desse sistema, de onde eu peguei isso daqui. Eu fui no AWS reInvent, lá em Las Vegas, no final do ano passado, ali de 2019, e eu estava trabalhando com Dynamo lá no projeto, e aí eu aproveitei para focar os meus estudos, assistir as palestras a respeito do Dynamo lá. E aí teve a palestra desse cara, que eu até troquei uma ideia depois com ele, falei que iria fazer um webinário sobre isso, ele até me autorizou a usar o exemplo dele, que é bem parecido, que não é exatamente igual, mas é bem parecido do exemplo que ele fez lá no reInvent, então ele me autorizou a usar. E aí eu achei muito legal, falei, cara, eu vou usar isso para trazer para fazer um webinário, para a gente poder disseminar esse conhecimento, tanto dentro da ZUP, eu fiz essa apresentação dentro só da ZUP, para o pessoal ver como é que faz essas modelagens e tal, e depois teve a ideia, vamos fazer um webinário para fora também, né, para a gente poder disseminar esse conhecimento para mais pessoas. E aí, essa ideia aqui veio de lá, então, que é basicamente um e-commerce. Imagina que a gente está criando ali uma tela de e-commerce, onde a gente tem dados do usuário e os pedidos que ele fez, ok? Então, imagina o seguinte, você entra lá dentro de um e-commerce, sei lá, dentro do Mercado Livre, alguma coisa nesse sentido, e aí você tem o seu perfil, né? Você tem seu username daquele site, você tem o nome completo, e-mail, data de nascimento, e etc. Um monte de coisas ali. Para cada usuário, você pode ter vários endereços de entrega. E aí imagina esses endereços de entrega, por que vários endereços de entrega? Você já viu nesses e-commerce, acho que no Mercado Livre é assim, se eu não me engano, você pode cadastrar ali alguns endereços, eu normalmente cadastro da minha casa, cadastro às vezes o do trabalho, né? Eu coloco da ZUP lá quando eu quero receber uma encomenda, eu não sei se vai ter alguém aqui em casa, eu coloco do trabalho, né? Coloco da minha sogra, isso é muito comum as pessoas fazerem, né? Aí beleza, e a gente tem os pedidos que eu posso fazer naquele site, e os itens daquele pedido. Então, é isso aqui que está desenhado nesse diagrama. Então, lembra lá, a gente faz o diagrama, primeiro, um RD lá do que a gente quer modelar. Beleza? Então, é isso daqui que está modelado com as foreign key. Aqui eu deixei bem explícito as foreign key. Então, o username aqui está apontando para o username do user, que seria a chave dele aqui. Tem um order ID, que está fazendo a referência aqui, né? Então um pedido tem vários itens, ok? E um usuário pode fazer vários pedidos, obviamente. Beleza? Então, é isso. A gente fez esse desenho.
Qual que é o próximo passo? O segundo passo é a gente definir os padrões de acesso. Nós vamos definir 4 padrões de acesso aqui e vamos modelar um por um aqui. O primeiro padrão de acesso seria buscar perfil de um usuário. Então imagina, eu acabei de logar, eu digitei meu usuário, então o sistema lá, né, o backend recebeu o nome do meu usuário e eu quero buscar ali qual que é o nome completo para mostrar, quero mostrar, sei lá, a foto dele que poderia estar com alguma coisa ali cadastrada, enfim. Quero buscar o perfil daquele usuário, ok? Depois a gente vai buscar os pedidos de um usuário, depois a gente busca imagina, eu loguei no sistema, quero ver ali uma abinha, vai ter ali assim, algo do tipo, todos os pedidos que eu fiz. Vai estar lá, o Normandes já fez esse pedido, numa tabelinha. Quando eu clicar em um desses, eu quero ver os itens daquele pedido. Então eu cliquei em um pedido, vamos ver quais são os itens desse pedido. Então eu comprei A, B, C, D. E buscar pedidos de um usuário pelo status. Imagina que nessa tabela tenha um filtro ali que eu quero mostrar só os pedidos que estão sendo enviados, que estão aguardando a aprovação, enfim, alguma coisa nesse sentido, para a gente ver apenas alguns pedidos pelo status, beleza? E aí vai ajudar a responder como que a gente cria os índices naquele caso que alguém perguntou ali sobre o gênero do filme, beleza? Então vamos lá, mas vamos começar pelo primeiro, que é buscar o perfil de um usuário, beleza? Então olha só como é que a gente poderia fazer isso. Eu abro lá o Excel e começo a desenhar como que seria essa tabela. Então a primary key, colocaria ali o username, acho que faz sentido, né? Não vai ter dois. Colocando o meu username aqui, eu consigo mapear o meu perfil, não é? Não posso ter 2 usuários com o mesmo username no sistema. Então, uma coisa importante, não sei se eu falei, o partition key não pode repetir, né? Na primary key, não, a primary key ela não se repete. Quando a gente está usando chaves compostas, aí eu posso repetir a partition key junto com uma sort key diferente, beleza? E aí a gente tem o restante dos dados aqui num atributo. Beleza? Comecei a buscar um perfil de um usuário, mas aí você pode fazer essa pergunta aqui, mas e os endereços? De onde que os endereços vão estar aqui, né? Eu busquei o perfil, quero os endereços desse usuário. Aí, lembra que você tem que sair fora da caixa. Você tem que esquecer de normalização. E aí pensa comigo, os endereços, quantos endereços um usuário vai cadastrar? Centenas? Não vai, né? Então, alguns poucos endereços. Eu, por exemplo, como eu disse, eu tenho o endereço da minha casa, o do trabalho e no máximo da minha sogra mais ali. Tenho 3 endereços. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Esquece normalização. Eu poderia criar uma coluna a mais ali e salvar um objeto, um JSON, lá dentro com todos os meus endereços. Daria para eu fazer isso daqui, né? Não se assuste, isso não é errado, beleza? A gente pode mandar esses endereços. Então, criaria uma estrutura aqui, um documento onde eu tenho o endereço da minha casa e aí teria uma descrição, todo o endereço completo aqui, vários atributos, enfim. O endereço do trabalho, da minha casa, do meu trabalho, etc. Teriam alguns aqui nessa coluna de endereços. Ok? E aí, como que eu faço essa pesquisa? É muito importante você colocar isso também na hora que você está fazendo esse desenho. Como que eu faço essa pesquisa? Todas as suas pesquisas têm que ser pela chave, sempre coloque isso na cabeça. Então aqui eu consigo buscar o perfil de um usuário pela chave? Sim. Eu posso fazer lá, que é username, né, que é a minha PK, é igual a Normandes JR, por exemplo, eu consigo buscar o meu perfil. Eu acabei de logar, digitei meu username, eu vou lá no banco, faço essa pesquisa, beleza, eu tenho o meu perfil desse usuário.